Senhor para os irmãos. Vamos chegando aí para a gente começar nosso estudo nessa noite, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse dia, por essa bênção, por esse privilégio que é estarmos vivos, né? Estamos vencendo o ano de 2020, glória a Deus. Eu espero que todos os irmãos que nos acompanham aí no estudo possam também estar feliz com o Senhor por estar fácil. Tem sido um ano de muita dificuldade, de muitas frustrações, muitas perdas, mas Deus tem milagre para nós, amém, irmãos? Eu creio nisso, é o que me mantém de pé. Eu creio nos milagres do Senhor. E todos os dias é um milagre que nós vivemos, não é verdade? Todos os dias eu louvo a Deus. Louvo a Deus pela minha família, pelo meu marido, meus filhos, minha mãe. Louvo a Deus pelos meus irmãos em Cristo. Louvo a Deus pela igreja que eu pastoreio. Louvo a Deus por cada amigo que o Senhor tem me permitido ter. Louvo ao Senhor por todos aqueles que cooperam, todos de uma forma especial, são importantes para mim. Amém? Meu coração hoje é muito grato ao Senhor por todos que o Senhor tem colocado na minha rede de convivência, nos meus relacionamentos. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos estudar, ou estamos estudando, na verdade, o livro de Apocalipse e o capítulo 13, que nós começamos a falar na live da semana passada, porém, e aí a gente vai voltar no capítulo 13 de Apocalipse hoje. Abra sua Bíblia, deixa ela abertinha aí, em Apocalipse, e também abertinha em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, porque também vamos ler esse texto, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos orar, pedir ao Senhor para nos ajudar aí, vamos orar, vamos falar com Deus. Na outra semana, sabe o que eu vou fazer? Eu vou convidar alguém que está assistindo a gente aí, de repente, né? Maria Rita, Tânia, vou chamar lá para poder orar, para a gente poder estudar junto, tá bom? Fica preparado aí. Vamos falar com Deus. Exaltado o Senhor seja o teu nome. Quero te glorificar, Senhor, nesta hora, te bendizer por mais esse dia que o Senhor nos concede, por mais essa bênção que se chama vida, que o Senhor tem dado a nós. Que o teu Espírito Santo possa estar, Senhor, nos conduzindo agora de uma forma excelente na caminhada contigo. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Paz do Senhor, Eusina, Simone Fernandes, Nando Oliveira. Vocês estão ouvindo bem a minha voz? Ou estão ouvindo a música ainda muito alto? Me falem aí, por favor. Me fala aí, se está ouvindo bem a minha voz ou a música está muito alto? Para que a gente possa dar um jeito aqui de melhorar a situação. Amém? Fala aí comigo, por favor. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 13. Eu quero ler com vocês nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Apocalipse, capítulo 13. Amém, Tânia. Tá ouvindo bem a minha voz, então? O louvor não está atrapalhando. É isso que eu quero saber. Senão eu vou ter que dar um jeitinho de tirar o louvor, mas eu acho que está dando para levar, né? Se estiver atrapalhando, falem para mim, por favor. Apocalipse, capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono, e grande autoridade. Amém, Érica. Obrigada.
E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dado certa marca na mão direita ou na testa, para que o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Muito bem. Então, já que o louvor não está atrapalhando, vamos prosseguir aqui, vamos continuar, né? Em nome de Jesus. Então, gente, capítulo 13, semana passada, falando para os irmãos essas características que a gente viu aqui do animal, né? Do leopardo, do urso, falamos um pouquinho acerca desses animais. Valéria, se está travando, pode ser a sua internet, porque aqui a gente está fluindo normalmente, ok? Então vamos lá. Como nós já vimos anteriormente, e eu preciso repetir isso para você, para ficar bem claro, o livro de Apocalipse, ele pode ser interpretado pela visão preterista, pela visão futurista e historicista. Cada uma dessas visões, dessas interpretações, elas vão dar direções diferentes para o texto. Nós, metodistas, e eu gosto de falar isso porque é a nossa confissão de fé, né? Nós, metodistas, buscamos um entendimento da visão mais historicista. Não somos totalmente preteristas e não temos uma visão também futurista, apenas uma visão só do futuro que vai acontecer. Entendemos que o livro de Apocalipse, ele vem revelando a história aos poucos. Então, ela contém preterista e futurista. E nós nos atemos, né? Nós nos livro, ok? E pautado nisso, a gente precisa observar com seriedade
esses pontos de interpretação e da hermenêutica do texto. A gente não pode afirmar nada, porque é um livro de revelação, de símbolos, de sinais. Então, a gente não pode apontar e dizer é isso, é isso, é isso. Não, a gente dá direções, a gente aponta direções, mas a gente não pode dar a última palavra nessa situação, ok? Então, vamos lá. O capítulo 13, ele descreve duas bestas, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Já falamos isso na live da semana passada. Entra no nosso canal do YouTube que você vai ver isso repetido aqui só mesmo por cima, né? Então, é a besta que emerge do mar e aí a besta que emerge da terra. Então, na live da semana passada, nós falamos que essa besta que emerge do mar, ela tem muita similaridade com Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, que fala das formas dessa besta que emerge do mar, tem muito a ver com os animais do sonho de Daniel, do capítulo 7, que fala dos reinos, que é o reino da Babilônia, o reino medo-persa, o reino grego e o Império Romano. Ou Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Falamos da sagacidade e fúria desses reinos na semana passada. Você entra que você vai ver da semana passada. Eu até recomendo que você faça isso para você entender melhor o que nós vamos passar hoje, tá ok? Então, a gente falou isso na semana passada. Hoje, nós vamos falar especificamente dentro do texto de Apocalipse 13. Essas duas bestas descritas, elas são o anticristo e o falso profeta. A primeira, o anticristo, ela recebe o poder do próprio diabo para agir nos governos, nas nações. E a segunda recebe poder e autoridade para trabalhar nas religiões, nas filosofias falsas e enganosas e nebulosas desse mundo. Então, a gente precisa entender que esse capítulo 13, ele vai direcionar a gente para essas duas figuras, que a gente vai ver aqui pelo texto, que podem ser homens, como podem ser mulheres também, tá bom? Podem ser homens, como podem ser mulheres também. E que podem ser sistemas. Um sistema de governo que vai abranger não somente um lugar específico ou um país específico, mas o seu poderio pode e alcançando outros e outros e outros governos, e aí se estabelecerá esse governo do anticristo. Ok até aqui? Como se dará essa aparição desse anticristo? Besta que emerge do mar. Sandra Galberto, beijo para vocês aí de Corumbá, minha igreja do coração, né? Igreja que ficamos 20 anos lá, é um povo que a gente ama bastante, tá? Deus abençoe muitíssimo vocês lá, o pastor, todo mundo, sua família, tá? Deus abençoe. Então, besta que emerge do mar. Significa aqui, irmãos, um tempo de turbulência. As águas na Bíblia, elas vão representar turbulência, dificuldades, né? Então, é um tempo de turbulência mundial, conflitos, desespero, caos. O chifre pequeno, citado por Daniel, que a gente falou semana passada, no capítulo 7, o homem da desolação, citado por Jesus em Mateus 24. O homem da iniquidade, citado por Paulo em 2 Tessalonicenses. O anticristo, citado por João, que nós estamos lendo agora. E a besta que emerge do mar são a mesma pessoa. Cada um deles trabalhou em uma época. E isso é interessante para aguçar um pouquinho a tua curiosidade, o teu entendimento, e talvez te fazer pesquisar um pouco. Por exemplo, o homem da desolação que Jesus cita lá no livro, lá em Mateus 24,
A Mateus 24, ele vai falar do período que Jesus estava vivendo naquele momento, vai falar do período de Vespasiano, que atacou, que destruiu muito Jerusalém, que perseguiu muitos cristãos, e também Nero, né? E vai falar do homem do fim, do tempo do fim, que é o tempo que nós estamos nos aproximando para viver. Então, o texto de Mateus 24, ele vai abranger num capítulo só todas essas eras. E o interessante falar desse homem da desolação é que ele realmente fez muita coisa ruim naquela época. Maltratando mesmo. A história conta que as mulheres grávidas tinham seus filhos arrancados de dentro dos seus corpos da maneira mais bruta possível. E eles eram mortos, né? Eram assassinados, assim como as mães também eram assassinadas na época dessa perseguição. Algo terrível que aconteceu. Então, o chifre pequeno, que Daniel fala no capítulo 7, o homem da desolação, citado por Jesus em Mateus 24, o homem da iniquidade, citado por Paulo no capítulo 2 de Tessalonicenses, o anticristo, a besta que emerge do mar, são a mesma pessoa. Não tem um anticristo e a besta que emerge do mar. Elas são a mesma pessoa. Tá ok? Eu vou botar só um pouquinho mais longe, porque como eu gesticulo muito com a mão, às vezes eu estou falando e você não vai... A minha mão vai longe. Eu tô com medo de acertar o telefone, como eu já fiz uma outra live. Eu fui falando, eu acertei o telefone caiu. Simboliza o poder perseguidor que essa besta tem e que vai perseguir o povo do Senhor. Uma perseguição maligna que vem agindo em todas as eras. Nós já falamos que a gente faz só de Apocalipse. Então, eu não vou lembrar, mas se você, com o tempo, quiser entrar na igreja, não é medo, é da igreja, e pegar lá, está todo identificado o estudo de Apocalipse. Você vai assistir uma live que eu falo sobre as perseguições, todas elas que o povo cristão sofreu, todas as cruzadas, a quantidade de pessoas que morreram nessas perseguições, as perseguições atuais com a igreja perseguida, os cristãos que estão morrendo atualmente. A gente dá dados nessas lives aí de cristãos que morrem diariamente por causa da perseguição. Não vou lembrar agora e também não é o foco aqui do capítulo 13, mas essa live tem aí nos nossos estudos, ok? Então, essa perseguição aqui, esse poder todo que essa besta, olha, vi em meio do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Isso representa poderio, um extremo poderio, né? O 7 representa essa perfeição e o 10, essa perfeição, essa completude. Então, ele vai completar o seu poder para poder manifestar sobre as pessoas, né? A história da humanidade, ela é recheada dessas perseguições. Constantemente a gente vê isso acontecer, ok? Só que nos últimos dias, nos últimos tempos, ela vai ganhar essa perseguição, ela vai ganhar uma abrangência maior, ela vai ganhar um poder maior, ela vai ganhar uma liberdade maior. Pai Senhor, irmã Aline, boa noite. O mundo caminha para um grande campo de guerra e desolação, aonde há apostasia, inquietação religiosa e inúmeras rebeliões. Eu anotei essa frase porque eu achei ela muito interessante. O historiador Arnold Toynbee disse: o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar a uma sociedade caótica, unidade e paz. Então, é o que a gente está vendo. O mundo está caminhando para esse caos. O mundo está caminhando para essa, como é que eu vou dizer? Essa busca frenética. Só que eles não querem ouvir e receber esta palavra.
Irmãos, quanto mais o tempo se aproxima, mais essa palavra aqui, ó, mais a palavra de Deus, mais a Bíblia, ela vai sendo deixada de lado, porque as pessoas não querem a sua mente, elas não querem mudar o seu comportamento, elas não querem abandonar pecados, elas querem continuar com os seus pecados. Paz, Senhor, Mila, Vitória Souza, Deus abençoe. Elas não querem, elas querem alguém que traga uma palavra de unidade, uma palavra de paz, uma palavra de bênção, de conquista, porém, elas querem continuar com a sua prática. Não querem um confronto com o seu eu, com o seu pecado. Tem uma música que a gente canta muito na igreja, nas igrejas como um todo, né? Que reina o espírito sobre a carne, que fala sobre essa militância da carne contra o espírito, dos desejos da carne, de tudo que a carne vai militar contra o nosso espírito, vai lutar, vai guerrear contra o nosso espírito. E aí a humanidade está caminhando cada vez mais para o endeusamento do homem, para o humanismo exacerbado, para o homem ser colocado no centro das coisas. O que vale é ser um homem feliz, o que vale é você fazer aquilo que te traz felicidade, né? Independente se isso está na palavra ou não. Independente se isso procede de Deus ou não. Independente disso. E a gente tem que ter muito medo acerca disso, porque é uma linha muito tênue que vai separar o povo fiel do Senhor nesse tempo. Amém? Abra comigo Mateus capítulo 24. Eu preciso ler esse texto com você. Mateus capítulo 24. Abra aí sua Bíblia. Mateus capítulo 24. 37, versículo 37. Vou começar do 36, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O que o texto está dizendo? Ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Ninguém. Nem o Filho. Mas Deus deixou sinais para nós. Então, olha os sinais que ele começou a dar. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Uma paradinha aqui para você entender. O que acontecia nos dias de Noé? Noé ficou 120 anos construindo a arca, pregando que ia chover, pregando que precisava ter mudança, pregando que o povo quisesse transformação. Ah, o cabelo tá esquisito aqui. Peraí, deixa eu arrumar. Tô igual uma moça aí que eu ouvi esses dias da live arrumando o cabelo. Peraí. Vou ficar melhorzinho. Viu falar de Deus naqueles dias. Que Deus não estava feliz com aquele povo. Que Deus estava triste. E durante 120 a arca foi sendo construída. Nos dias de hoje, nós também estamos construindo a nossa arca. Sabe quando? Culto, quando nós estudamos a palavra do Senhor, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, quando nós colocamos essa palavra em prática, nós estamos construindo a nossa arca. Amém, meu irmão? Nós estamos nos preparando. Não deixe de congregar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Não deixe de ir para a sua igreja. Não deixe de estar com seus pastores. Construir a arca, sabia? É um ajudando ao outro. É um ajudando o outro no seu amadurecimento. E aí, queridos, o que aconteceu? O texto é muito claro. É Jesus que está falando isso aqui, ó. Está trazendo essa exortação, essa advertência.
Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entra na arca. Aí pronto, ferrou. Noé entrou na arca. Entrou na arca e a água caiu. E morreram. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Isso aqui, irmãos, olha a interpretação. Quem é que está sendo levado? Isso aqui está falando de arrebatamento. Quem é que está sendo levado aqui? Está falando o texto que a gente leu aqui, ó. E não perceberam até que veio o dilúvio. E os levou a todos. O que levou a todos? O que levou? As águas, a morte. Aí Jesus continua. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Um será levado, ó, vai perder a salvação, vai para o inferno, sei lá para onde vai. E o outro será deixado. No original, eu estava vendo o Rodrigo Silva, um historiador, no original é poupado, preservado, guardado. Olha como nós entendemos isso errado durante algum tempo, né? Eu digo nós, eu. Deixa eu refazer a fala. Quantas vezes eu entendi esse texto errado? 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Ou seja, uma vai se perder e a outra vai ser preservada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Ou seja, ele vai se manifestar a hora em que nós menos esperamos. Quando é que esses sinais foram dados? Jesus falou isso aqui, sabe quando? Jesus falou isso aqui um pouco antes da sua morte. Os sinais, Jesus começou a dar aqui no capítulo 24, depois 25 de Mateus. Mas aí, quando é no ano 95 da era cristã, João vai continuar dando esses sinais para a gente. Vai revelando para nós o que está por vir, o que está acontecendo já ao nosso redor. Ok? Então, ó, conforme Mateus 24, ele surgirá num tempo de profunda desatenção à voz dos juízos de Deus. Irmãos, quer desatenção igual ao dos dias de hoje que temos vivido? Nós pregamos a igreja, tem live pelo Facebook, internet, pregação no YouTube, tem pregação nas televisões falando acerca de Jesus, mas o povo só quer fazer aquilo que ele quer, ele não quer viver a palavra de Deus. Dando várias desculpas, dando inúmeras desculpas. Porém, não é essa a desculpa que nós queremos. Aliás, não é essa a desculpa que nós devemos dar. Aliás, não devemos dar desculpa nenhuma. Amém? Nós precisamos fazer como o Senhor, na sua palavra, nos ensina. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz não é o outro. Cruz não é o marido, cruz não é o ministério, cruz é a tua responsabilidade, cruz é o teu serviço, cruz é o teu chamado, sabe? É o teu ministério, é o teu chamado, é a tua responsabilidade. Não delegue isso para terceiros. Não fale que isso é dos outros, é seu. O compromisso é contigo. A responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha. Pessoa, eu preciso ir até o fim com as minhas responsabilidades. Eu não posso abrir mão delas. O Senhor não se agrada disso. Amém? O povo hoje está de Deus. Estão ouvindo a voz do seu eu, estão ouvindo a voz da sociedade,
estão ouvindo a voz da política, estão ouvindo a voz da economia, estão ouvindo vozes e vozes e vozes e mais vozes, mas não estão parando para ouvir a voz do Senhor. Segundo, que eu já nem sei qual é a hora. Meu Deus, 9h30 já, como é que eu... Incorpora e crueldade dos grandes impérios passados, assim como Daniel viu. Daniel viu no sonho de Nabucodonosor da estátua, né? A cabeça de ouro, o peito de bronze, o abdômen de pedra, né? As pernas meio barro e pedra, as pernas de barro e os pés, os dedos de barro e de pedra. A gente falou isso na live de semana passada, tá? Eu não vou repetir, você entra lá para você ver. E seus imperadores cruéis. Toda dor que esse povo, que esses imperadores, que esses impérios promoveram ao conquistarem barbaramente os povos mais fragilizados ao seu redor. Satanás incorporou, né, aumentou a sua força na vida dessas pessoas. Por exemplo, Nero, que por puro prazer incendiou Roma e matou inúmeras pessoas, inclusive cristãos, foi condenado à morte pelo Senado romano, mas ele se suicidou. E aí ficou recorrente na história, naquela época, uma lenda de que ele havia fugido, de que ele apareceria em algum momento. E essa lenda, ela tomou muita força, ela ganhou muita força naquela época, ok? Eu até anotei aqui, ocorre que alguns anos depois surgiu um boato, uma lenda de que Nero estaria vivo. E como as maldades e perseguições ao povo de Deus não deixaram de acontecer, os versículos, aí vem aqui para a Bíblia, os versículos 3, 4 e 5 vão falar um pouquinho sobre isso. Ó. Uma das cabeças da besta parecia ter sido copiada de morte. Segundo os historiadores, talvez seja essa a lenda de Nero. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Ou seja, quem é semelhante a quem é? Quem é semelhante? Quem é como? Na Bíblia existe a expressão: quem é como Deus? Quem pode livrar como Deus? E aí a besta está querendo fazer, né, algo, né, para se igualar. Só que não vai se igualar jamais, porque o meu Deus e o teu Deus é maravilhoso, é poderoso, é o conquistador, é o Senhor de todo o universo. A ele seja a honra, a glória e o louvor por todo sempre, por toda a eternidade. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. Já falamos sobre isso. Esses 42 meses, né, na visão historicista, ela não é literal. Não são 42 meses literais. É a atuação que Deus permitirá que Satanás trabalhe, mas que não é literalmente 42 meses, ok? Nós já falamos sobre isso. As datas, os números, eles não são literais, eles são indícios, é para determinar um tempo de atuação, tá bom? Continuando, esse período de perseguição que a igreja sofrerá, né, por esse tempo aí determinado, esse período de perseguição, esse período será de perseguição da igreja verdadeira do Senhor. Aqueles que têm a marca, o selo de Deus. Que selo é esse? Nós já falamos na live passada, que fala dos 144 mil. Que é óbvio que no céu não vai ter 144 mil, vai ter miríades, milhares e milhares. Está lá no capítulo 11, acho que é a live 9 ou 10, se não me falha a memória.
que eu falo sobre isso. Os 144 mil, eles são apenas uma alusão, não é um número real, verdadeiro, mas haverá uma perseguição para os cristãos verdadeiros, marcados pelo Senhor. Eu, você, nós que confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que amamos ao Senhor de todo o nosso coração. Falamos nessa live também que muitos dos nossos irmãos católicos têm também essa e são fiéis ao Senhor. Amém, queridos? Nós já falamos sobre isso. Terceiro, em 2 Tessalonicenses, abra aí a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar e nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou, o dia com D maiúsculo. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda. Detém. Então será revelado o iníquo e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Vou dar uma paradinha aqui. Olha o que Paulo está dizendo aos cristãos lá em Tessalônica. Olha, queridos, ninguém vos engane. O dia do Senhor, letra maiúscula ali, quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, não vai ser assim de qualquer maneira. Antes vai primeiro se manifestar o homem da iniquidade. Na versão original, nós vamos encontrar que ele é o homem da ilegalidade, né? O filho da perdição. Enquanto ele não se manifestar, durante as eras foram manifestados alguns homens que ocuparam posições de autoridade de poder, que serviram essas posições de autoridade para perseguir o cristão, para matar muitos cristãos, já falamos sobre isso. Mas nenhum desses homens chegou num período total de apostasia. Então, esse homem da apostasia vai ser revelado ainda. Esse homem da apostasia já deve estar se preparando para ser revelado. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o que vai acontecer? Aqueles que não acolheram o amor da verdade, que amor da verdade é esse? Que é a verdade. Ele é a verdade e o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, quem não acolheu esse amor da verdade, vai acolher o homem da ilegalidade. Quem não acolheu o homem da legalidade, o homem que veio cumprir a lei, vai acolher o homem da ilegalidade, o homem que quer abolir qualquer coisa que possa fazer com que nós nos acheguemos a Deus. É por este motivo
que Deus lhes envia a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que creram, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Né? Atirada naqueles que... Mas eu não faço nada de errado, eu sou uma boa pessoa, Aí fala uma série de coisas, né? Para designar pecados. Eu não faço isso, não faço aquilo outro. E eu não creio em céu e em inferno, não. Eu creio que eu sou uma boa pessoa. Então, Jesus está dizendo aqui que tem separação, sim. Existem aqueles que vão cair no erro porque não aceitaram a verdade. Não quiseram a verdade. Porque a verdade, irmãos, já falei aqui no início dessa live, ela confronta. E nos confrontar é sermos confrontados. Eu e você crescemos quando somos confrontados. E o Senhor continue confrontando a minha vida e a sua, para que possamos fazer a melhor coisa das nossas vidas, a melhor escolha aqui na terra, escolhendo sempre o Senhor. Amém? Então aqui, ó, em Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 12, veremos como o anticristo se manifestará. Com sinais e maravilhas. Nós lemos aqui, com sinais e maravilhas. Pois o povo anseia por isso. Quer ver apenas isso, como parte do espetáculo. Vou voltar lá, deixa aberto aí o capítulo 2 de Tessalonicenses e volta aqui no capítulo 13. A besta que emerge da terra. O que a besta que emerge da terra vai fazer? Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro. É a falsa religião. É a falsa igreja. É o falso profeta. Se tem o anticristo que quer imitar o Cristo, ele é o anticristo, tem o falso profeta que quer imitar, tem esse falso profeta que vai incentivar uma nova igreja, uma nova religião. É a nova era, é a chamada, tudo aquilo que, para juntar tudo em uma coisa só. E aí, né, parecendo cordeiro, ó, tem uma semelhança, mas fala como dragão, é uma voz de engano. É o que, segundo a Tessalonicenses, é o que Paulo está dizendo aqui, queridos, é a mesma coisa. O que Paulo está falando aqui no capítulo 2, ele fala do anticristo do falso profeta. Você vem aqui para Apocalipse, capítulo 13, está falando da mesma muito diferente. O anticristo trabalha nos governos, trabalha na política, trabalha nesse meio aí. E o falso profeta trabalha nas religiões, trabalha nas doutrinas aí, ok? Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, adorem o anticristo, cuja aqui alguns historiadores vão dizer que é um desses governos aqui que nós já falamos, né, que vai ressurgir com toda a força no final, ou seja, é um poder político que vai ressurgir com toda a força, e esse poder político, ele vai tentar, e vai fazer, não vai tentar não, ele vai conseguir minar todos os outros ao seu redor, e por conta disso, vai ser o cara, né? Esse governo vai ter um rosto, e esse rosto vai ser desse cara, ou dessa mulher, ou desse homem, nós já falamos sobre isso aqui, ok? Então, o anticristo e o falso profeta tem também... Ah, sim, anotei aqui para falar isso para você. Assim como o anticristo tem a sua noiva...
Assim como o Cristo. Perdão, deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu estou vendo aqui 3 coisas ao mesmo tempo. Assim como Cristo tem a sua noiva. Quem é a noiva? Eu, você, né? Assim como Cristo tem a sua noiva fiel e verdadeira, que é a igreja, o anticristo também tem a sua noiva, entre aspas, que na verdade não é a sua noiva, é a sua meretriz, é a sua prostituta, que está lá no capítulo 17 de Apocalipse, que vai falar da grande Babilônia, da meretriz, a prostituta, a grande prostituta e a besta. É a falsa religião, é a falsa doutrina que já começa a ser desenhada nos dias atuais, que já começa a deturpar a palavra bíblica, que a gente já não pode mais falar o que a Bíblia orienta e fala, porque se a gente fala sobre isso, tem cristão que até se levanta para falar mal contra, para deturpar a palavra, né, de cunho profundo. E aí a gente vê que essa prostituta aqui do capítulo 17 e do capítulo 18, que fala da Babilônia, a Babilônia fala dos vários deuses, da idolatria, da pornografia que acontecia, da prostituição que acontecia, tudo aquilo ali que estava inserido, irmãos e irmãs, não se engane, vai estar acontecendo de uma forma mais abrangente ainda no tempo da grande tribulação. Mas aqueles que têm a marca do Senhor estarão preservados. Que são, sim, mas guardados pelo Senhor. Amém? Continuando. O anticristo e o falso profeta têm a meretriz, a grande prostituta, do capítulo 17, que é a falsa religião, a Babilônia, do capítulo 18. O versículo 12 fala do falso profeta, que conduzirá a falsa igreja, a religião enganosa, que perseguirá a igreja fiel. Essa falsa igreja incentivará a idolatria, terá poder para perseguir e matar os fiéis. Eles terão também uma marca na testa ou na mão direita. Aí entra uma série de coisas que as pessoas começam a botar aí na internet, né? E deixa o povo meio preocupado. Assim como nós também, lá no capítulo 11 de Apocalipse, recebemos uma marca, um visível aos olhos humanos, que nem infravermelho nada vai detectar, porque você temos a marca de Cristo e o inimigo não pode nos tocar. Você lembra disso? Você sabe disso, né? O inimigo não pode te tocar. Você que é fiel e temente ao Senhor, ele não pode tocar. Ele pode criar situações à sua volta que podem te entristecer, podem te magoar, podem te paralisar momentaneamente, mas tocar você ele não pode. Assim acontecerá na volta do Senhor, quando o seu povo estiver sofrendo a perseguição, lá no dia da volta de Cristo. Isso aqui vai acontecer também. E aí ele marcou, diz o texto aqui, que nós lemos, né? Que ele também vai marcar os seus lá, ó. Versículo 13. Também opera grandes sinais de maneira que de todas as pessoas. Essa aqui está falando do momento em que esse falso profeta vai fazer sinais aí, prodígios, nessa nova religião, nessa nova igreja, para atrair o olhar das pessoas, porque as pessoas gostam disso, de espetáculo. Fé não promove espetáculo. Fé não promove espetáculo. Fé é você sozinho na sua casa, crendo que se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Crendo que se a porta foi aberta, ele é Deus. Se a porta não foi aberta, ele continua sendo Deus. Isso aí, ninguém pode tirar de mim e de você, que é a nossa fé. É essa perseverança que o Senhor espera que eu e você tenhamos até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse capítulo 2 vai dizer isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Amém? Não esqueça disso. Persevere até o fim. Essa marca, irmãos e irmãs, meu óculos está embaixo. Será uma espécie de autorização para comercialização e para liberdade. Essa marca que eu e você não vamos ter, porque nós já somos selados pelo Senhor. Selados por Cristo, o anticristo também deseja marcar e selar os seus seguidores. Essa marca pode ser um sistema político, essa marca pode ser uma filosofia humanista, essa marca pode ser a disseminação do satanismo, porque hoje o satanismo já dá os seus ares livremente, abertamente. E não tem mais ninguém, entre aspas, perseguindo os satanistas, mas persegue os cristãos. Cristão não pode falar que é cristão, porque é perseguido, né? É bom ressaltar isso. O anticristo, no seu cumprimento profético, foi representado por vários governos totalitários que perseguiram a igreja. E o falso profeta simboliza as religiões e falsas filosofias deste mundo, que desviaram homens de Deus, não homens que são homens de Deus, que aceitaram ao Senhor e tal. Não, desviaram o homem de Deus. Aonde a falsa filosofia, aonde dificilmente a palavra do Senhor consegue penetrar, porque já está enraizado. Satanás já conseguiu tomar aquela vida para si. Dificilmente consegue ser demovido dessa imagem, desta filosofia ou deste engano religioso. Que essas pessoas venham adorar o anticristo, o dragão, a antiga serpente, que é tudo a mesma coisa. Nada ali muda. 666. Ah, irmão, não fica imaginando aí que nos últimos dias, né, na época da perseguição, vai aparecer as pessoas escritas assim na testa 666, 666. Não é isso, hein? Entenda bem. O número 666 tem muitas interpretações, algumas até loucas, que a gente não vai nem entrar por esse mérito aí, que tem uma infinidade. Se você entrar aí no YouTube para pesquisar, você vai ver do que eu estou falando, que não é fácil, não. Tem um monte de coisa e tem gente que viaja mesmo, que pira na maionese, na batatinha. Na minha época dizia isso. Então vamos lá. Assim como o número 7 é o número da perfeição, da obra completa, no sétimo Deus descansou, sétimo é o número da perfeição. Assim como o 3 é o número da Trindade, é o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás quer imitar isso, a besta, o anticristo e o falso profeta, ele quer imitar isso, daqui, que a besta ali é Satanás, é o demônio chefe, né? O anticristo, poder para operar nele. E o falso profeta que vai utilizar o poder desses três, ok? Ele quer imitar a tríade de Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Da mesma forma, o número 6 é o número do homem, é o número do incompleto, é o número do imperfeito, é o número do pecado. O número 6 para o judeu, tá bom? Eu e você não somos judeus. Mas vamos entender aqui que a linguagem que João está escrevendo é uma linguagem que abrange e abrange, né? Abrangeu e abrangeu no passado e abrange atualmente. Essa linguagem, ela foi passada por um judeu, que era João. E tudo que ele via, ele escrevia de forma para que o povo daquela época entendesse. João jamais ia imaginar que isso ia chegar 2000 anos depois, né? Que ia chegar para mim e para você numa cultura totalmente ocidental. Então, o número 6 aponta para o juízo de Deus.
E aí, você que está acompanhando os nossos estudos, lá no YouTube você vai ver que eu já falei sobre isso. Selo, aponta para a sexta trombeta, aponta para a sexta taça. Então, nessa linha de pensamento, o 666 é um símbolo de fracasso, de dor, de sofrimento, e em cima de sofrimento. É a consumação da maldade, é a depravação do mal, é a procrastinação, né, sendo levada assim a termos, né, é empurrando a maldade a goela abaixo das pessoas de uma forma intensa, ok? Até aqui, entendendo bem? Por fim, o anticristo tem o seu poder limitado, pois é só por um tempo. Ele prevalecerá por um tempo. Ele vai lutar contra os santos e vai prevalecer por um tempo. Muitos morrerão, né? Muitos morrerão, assim como já tem morrido, irmãos. Ele prevalecerá por causa da apostasia, mas os fiéis ao Senhor permanecerão de pé. E aí o capítulo 14, que é o de semana que vem, vai falar sobre isso. O cântico dos 144.000. Olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como som de muitas águas, como o som de forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam as suas harpas, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos 4 anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Ei, somos nós, os comprados da terra, aleluia! Nós vamos estar adorando ao Senhor, engrandecendo o seu nome, guardados por ele, inclusive aqueles mártires, aqueles que foram mortos na época da grande tribulação. Todos nós entoando um cântico, junto com os 24 anciãos, com os 4 seres viventes, com os anjos, toda ela reunida no dia do Senhor. Esse dia está próximo. Versículo 4. Estes são os que não se macularam com mulheres. Ó, presta atenção. Se macularam com mulheres não quer dizer aqui, e não é isso, que são virgens, que são castas, que são puras. Não é isso. Não se macularam com mulheres aqui. Mulheres representam o engano das religiões. Então, nós não nos curvamos aos enganos das religiões. Nós não nos curvamos a elas. Tá bom? Nós não aceitamos a falsa doutrina, nós não nos maculamos com ela, com esses enganos. Seguiram, ó, o que ele continua dizendo? Porque são virgens. Eles seguiram o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira em sua boca, não tem mácula, aleluia, não tem mácula, não é porque não são mais virgens, não tem mácula porque não aceitaram a falsa doutrina, não aceitaram a falsa religião, não foram atrás das prostituições e de enganos desse mundo, com relação é perseverar firme nessa palavra aqui, ó. Você quer vencer? Leve fé nessa palavra. Amém? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, o povo, dizendo com tom forte: temam a Deus e deem glórias a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Aleluia! Enquanto nós estivermos cantando e adorando com o Senhor, se prepare a terra, porque o tempo de juízo chegou. Aí é o derramar da sétima, é o toque da sétima
é o derramar da 7ª taça da ira de Deus, aí é a consumação final, que nós já vimos lá, que os gafanhotos são soltos, que não são gafanhotos, né, que são demônios, aonde haverá a destruição. Mas nós já estaremos com o Senhor. Vivos, transformados, com o corpo glorificado. Que 1 Coríntios capítulo 15 fala, né? Cristo vem nas nuvens, os mortos ressuscitam e encontram com ele primeiro, e depois nós, a sua igreja, formando todos uma mesma coisa. E das nuvens o Senhor governará eternamente. E nós governaremos com ele. Versículo 8. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na sua testa ou mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Lembram? 3 anjos aqui. Lembram que lá nas trombetas 3 anjos faltavam? 3 ais? Lembram? É isso aqui, ó. É isso aqui que está acontecendo. Aleluia! Louvado seja Deus, irmão Joaquim. É desse jeito mesmo. Ele é soberano. Aleluia! A fumaça do seu tormento sobe para tudo sempre. E os adoradores da noite. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus, fé em Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, queridos? Se você tem pergunta, bote aí. Esse vídeo vai ficar salvo na nossa página aí. Depois ele vai lá para o nosso canal do YouTube. Amanhã já vai estar disponível lá, porque tem que processar, né? Então amanhã ele já vai estar lá no nosso canal do YouTube. Mãe, um beijo. Minha mãe tá ali, ó, pertinho de mim aqui, ó. Deitadinha ali na caminha dela aqui em casa nessa noite. Para que você possa estudar mais uma vez e tal. E terça-feira que vem a gente volta então, tá? Pra gente completar aí o nosso capítulo 14 e 15, na semana que vem, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento especial que Ele nos permitiu de estarmos aqui. Amém? Marta Oliveira, Deus te abençoe também. Um beijo, minha linda. Por esse momento, em nome de Jesus. Alguém que está nos assistindo quer orar por nós? Marta Oliveira, quer orar? Posso chamar você aqui, ó. Se eu chamar você aqui, ó. Aí você ora pra gente? Ora aí pra gente. Cadê? Vai dar para orar? Não? Então eu vou orar aqui, tá bom? Que Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs. Que você tenha uma noite aí abençoada da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado e querido, eu quero te louvar por essa noite, pela tua palavra. E que essa palavra possa penetrar em cada coração. Que haja entendimento da tua palavra, Pai, no nome de Jesus. E que possamos viver as tuas promessas nesse tempo. Que sejamos suas testemunhas. Que sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Sê tu uma bênção sempre. Essa palavra, ser tu uma bênção, diz que você já é bênção. Então, ministre essa bênção na vida de outros, em nome de Jesus. Deus te abençoe.